que é o quê? As nossas histórias são sofrimentos. Precisamos mudar isso? Claro, precisamos mudar. No entanto, as nossas histórias não vendem porque nós somos pretos. Mas quando as mãos não pretas escrevem, vendem pra caramba. Das suas É muito histórias. radicalismo. Porque em algumas assim, questões. às vezes, quando a gente vai ler uma pessoa branca falando sobre o racismo, parece que o antirracismo é mais importante do que o racismo que o negro sofre. Como as questões LGBTs, para quem não é mais importante do que... Eu acho que a justa medida é essa linha aí. É a pessoa que é branca, ela entendeu. O seu lugar não é falar sobre o racismo. O seu lugar é para falar do combate de pedagogia. Mas e essa questão que você falou da LGBT, era colocar... desculpa, te cortar, Léo. É muito importante também fazer esse recorte, porque também há um recorte racial. Ser viado apanha dos dois lados. É do quilombo e da comunidade. Eu estou atravessando um problema, né? Eu passei por um problema em sala, por conta de uma aluna trans, né? E estava tendo muitos problemas, muitas questões, os alunos não aceitando. E aí a sacação foi levar estatísticas, prever estatísticas de morte. E aí quando a gente vê quem são as trans que estão morrendo. As pretas. Porque as trans brancas viram Mortes, modelos. assassinatos, né? Transfobia. E aí por isso que é importante também ter essa reflexão dentro do corte dentro dessa questão de gênero. Porque até mesmo o homossexual, né, das lésbicas, das trans, tem essa questão do preto e do branco. Quem está morrendo de fato, quem está tomando porrada, quem está sendo espancado gratuitamente. E quem são os primeiros da luta? Não que não os finalizar, negros não sejam, mas a maioria das estatísticas são corpos negros que estão sempre... Só para terminar, vai lá fazer um negócio. Tá, só para finalizar, vai falar. E nós negros sempre somos os primeiros na fila da guerra, os primeiros a apanhar. E um outro ponto que eu quero trazer é a importância dessas obras, como a sua obra também. Porque isso é registro documental. Porque no passado, os registros de nós negros foram apagados e queimados. E aí, quando uma pessoa negra escreve um livro, ela está registrando a sua existência também, para que os povos futuros entendam que essas pessoas todas que escreveram existiram. Então não é só poesia, não é só conto, é registro documental, porque os brancos usam muito o seguinte argumento, 2 pontos. Nós não falamos sobre questões negras porque não existe material. E isso é uma inverdade. Eu queria entender esse amor preto. Me deu muita curiosidade quando você falou que eu escrevo sobre o amor preto. Eu queria entender, quando você fala amor preto, o que está contido nessas 2 palavras? Uma provocação justamente em cima da máxima de nós, corpos pretos, sermos constantemente alijados de amar, alijados de plenamente termos respeito. Quando a gente fala de amor, né, a gente não está falando do amor preto somente, o amor sexual, o amor do homem e mulher, o amor não, o amor de uma forma plena. O meu conto, por exemplo, vou falar do meu conto, te respondendo através do meu conto. O meu conto desse livro é baseado na história de amor entre meu avô e minha avó. Mas é uma conversa, né? Eu conversando com meu avô, transcrevi. Eu conversando com meu avô, porque um dia meu avô, comigo, minha avó me contaram, meu avô era pedreiro, viu a minha avó passar na rua, ele passou na rua com minha avó brincando, se apaixonou, ele com 22 anos, minha avó com 14 anos. Né? Ele viu a avó brincando, se apaixonou. E aí ele comentou, conversou comigo como era, né? Toda a questão que havia, da questão da idade, da construção do amor. E o meu avô foi o meu grande referencial de amor, até porque ele foi meu pai, né? Meu pai abandonou. Meu avô foi o meu referencial de pai e de amor com meu avô, porque justamente ele me ensinou a amar, ele me ensinou a respeitar. Ele falava, olha só, Renatinho, você vai pegar uma namoradinha, pega na mão, você respeita a mão. A avó me ensinou tudo isso. Então, quando eu falo de amor preto, eu falo para além de uma relação amorosa a 2.
mas a construção de uma coletividade de amor e respeito para corpos pretos protagonizados justamente por corpos pretos, pretos falando de amor. E eu atravessei um grande problema, né, que eu tentei fazer um segundo livro, até falei com a Rosana, Contos de Amor Preto, por eles e por elas. Por quê? Eu tentei fazer uma coletânea só com homens pretos falando de amor. Eu não consegui. Homem preto não fala de amor. Minha mulher ela saiu. Ela falou fora. Ela não, amor, cadê a rapaziada no salão? Eu falei, amor, homem preto não fala de amor. Homem preto não escreve. Por quê? A gente não aprendeu. A gente não aprendeu a amar. A gente aprendeu a tomar porrada, a gente aprendeu a ser homem. Defender. Aprender a se entender aquela coisa de seja homem falador. Não pode chorar. Trabalhar. Não pode chorar. Porque homem não chora. Homem não chora, né? Então, quando eu falo de amor preto, eu falo de vivência, de construção. É isso que eu quis. Por isso que eu briguei com a Rosana pra gente Olha, só para complementar. A ideia mesmo do livro era a gente trazer pessoas pretas para falarem de amor. Porque é isso que alguém já falou, acho que foi o último, né? Que a gente é visto só com a questão de sofrimento, a mãe do solo que foi abandonada. Sim, tem essas questões. Mas a gente também tem amor, a gente também fala de amor. Então, assim, na verdade, a ideia do livro foi trazer, mostrar também um lado, não vou falar positivo, né? Mas o outro lado, sabe? A outra face do ser negro, do escritor negro. O escritor negro também fala sobre amor, sabe? E quando ele falou sobre os homens pretos que não escrevem, eu vou entrar só um pouquinho na questão de educação, né? Porque professora, a gente acaba fazendo. Eu sou professora também do primeiro segmento, primeira quarta. E eu tenho 22 anos na Prefeitura do Rio. Eu e Palma estamos aí compartilhando a Prefeitura do Rio há um tempo. Eu fiz normal, dou aula para as crianças pequenas. Nesses 22 anos, eu trabalhei em muitos projetos. Projetos que vai corrigir a idade série das crianças que estão atrasadas na série correta. Acelera, progressão, carioca. Eu trabalhei em todos esses projetos que tiveram na prefeitura. E quando você pega a ficha de chamada dessas turmas, a maioria é menino. Entende? Menino. Por quê? Vou te falar. A maioria é menino. Porque eles acabam, eu não sei bem explicar, né? Mas no final de tudo, eles saem perdendo nessa questão da educação. A menina, ela se dedica mais. Não vou falar isso também, né? Dizendo que o homem Mas entender, é a construção, exatamente. O homem está ali sendo preparado para ser ali, tem que trabalhar, isso aí. Trabalhar, sustentar, nananã. Barato, é baseado mais pelo lado do homem periférico, né? Em sua maioria. Você vê muita gente não alfabetizada, mas em sua maioria, os homens negros não estão alfabetizados. Entende? Então, talvez seja essa a questão dele não ter encontrado os escritores pretos para falar de amor. Que perpassa por muitas questões. É muito difícil. Deixa eu falar. Um local que é bem cultural e que a gente tem aquela ideia que o homem preto é para motorista e a mulher preta para servir café. Isso aí. Eu Cozinheira, tenho 40 e poucos anos e eu cresci vendo a mulher preta na cozinha fazendo uma figuração na novela, fazendo assim. E o homem preto tomando uísque, né? O homem branco, o chofer, motorista, um desejo de carne daquela branca. Quem nunca viu uma novela que a branca só se utilizava, né? Hipersexualização dos corpos pretos, né? Aquela sexualidade. Escritor preto menos ainda, porque existem muitos escritores, mas até desde a senhora que é professora primária,
quantas escritoras pretas você mostrou para o seu aluno? Na minha época, eu não sei agora. Agora, na minha época, a gente mostra A bastante. gente está aqui. Está havendo uma revolução. Está havendo uma revolução. Está conseguindo refazer a história, né, cara? Refazer a história. Quer dizer que nós pretos, para nós sermos aceitos, nós temos que concordar com os brancos. Se você está num patamar da altura, você está concordando ali com aquela galera branca, você é bem aceito entre eles todos. Até a página 2. Mas quando você começa a questionar, você começa a se posicionar ou sobressair sobre eles, você é perseguido. Você vai aqui Então, de é isso aí. Eles começam a fazer aquela panela de exclusão. Então, se a gente não se unir, se a gente não criar laços, se a gente não se posicionar, né, mediante essa sociedade hipócrita, que eles aceitam a gente para estudar a gente. A tentar pegar o que nós temos de melhor e colocar o nome deles. Só não faz quando a gente A escreve. verdade é essa. Eles fazem história assim nas pessoas. Entendeu? Então, se a gente não se posicionar, não brigar, eu levo como de cliqueira, barraqueira, isso, tá bom o quê? Porque se eu não for lá, eu não brigo. Você veio do mesmo país americano? Eu não falar, e não falar, Você veio do mesmo país? eu vou entender minha mãe passar, porque eu não consigo. Nem eu Só que tem uma coisa aí nessa história toda. Eles estão fazendo a revolução. E aí a gente vai ter que lembrar aí de um passado não muito distante, que ainda existem pessoas negras que acham que o branco deve colonizar, deve se rebaixar, né? Tanto que a gente vê aí que o Santo de Confusão foi o nome lá, tocaram até o Machado de Xangô. O ministro Não, o Silvio Almeida. que ele trocou. Isso, Fundação Palmares. Um homem negro, né, trocou o Machado de Xangô, porque achou que aquilo ali fosse não representava os negros, não representava os negros, e pagando o maior pau para branco. E ainda existe. É verdade. Ele era contra do governo. Sim. Mas assim, existe ainda muitos negros que ainda se sentem escravizados, dependentes do homem branco. Mas olha só, Vocês têm a cabeça de vocês, mas ainda existe. Isso é um processo, né? Sim. Quando você... no Brasil, Peles negras com máscaras Hã? Ela resumiu bem. É peles negras com máscaras brancas. O Ramon fala muito É disso. verdade. Primeiro, eu queria me falar de... Então, eu me chamo Ellen, eu sou dentista, eu fui a primeira negra a estudar odontologia dentro da UERJ. Estou fazendo formação em psicanálise numa sociedade brasileira de psicanálise, dei uma bolsa, uma sociedade de judeus brancos. Então, eu estou passando uma grande dificuldade, eu e meus colegas. Eu entendo o que você fala sobre o mestrado. E todas as vezes que eu me apresento na sociedade, eu tenho que falar o que eu sou. Porque eu só não basta, né? E sou diretora dos projetos do Departamento de Cidadania aqui da Portela. Eu levei 4 anos para poder fazer esse espaço aqui, com muita dificuldade. E hoje talvez eu vá me emocionar, porque eu estou assim, extremamente feliz por esse espaço estar sendo ocupado por pessoas pretas. Então, esse é o nosso movimento de ocupação. Não, mas esse é o sentido. Porque, primeiro, eu estou cheia de orgulho de ver vocês aqui. Porque nos foi tirado, é isso que nós temos que entender, que nos foi tirado o direito de escrever, foi nos tirado o direito de amar, de ter a nossa religião, de falar, foi nos tirado. Hoje eu estava fazendo um trabalho da Cleópatra. Ela era uma mulher que falava 11 idiomas, grande estudiosa da botânica. Mas quando a Grécia Antiga e a Romana eles roubaram o nosso conhecimento da Mesopotâmia, porque a Grécia Antiga e a Roma Antiga foi criada em cima do nosso conhecimento, da nossa ancestralidade da África. Entendeu? É isso que nós temos que entender.
E lá estavam os livros da Cleópatra. Tá. E eles roubam. Hoje, porque a gente fala da botânica, a Cleópatra já escrevia. Mas, mas o que o branco fez? Era vista como uma mulher sensual. Que, ela seduziu, sexualizou o corpo dela. Ela seduziu os dois, que foram mortos por culpa dela. Então isso, a gente tem que entender que a branquitude é perversa. Eles criam os pactos para realmente nos anular. Então nós temos que, porque a gente fica achando que é a nossa culpa, infelizmente. A Carla Cotirene, ela fala assim: eu tive grande dificuldade para me colocar como um papel de intelectual, porque é isso que eles fazem conosco, um trabalho realmente bem arquitetado de perversidade. Então o que ele falou, que ele criança não se sentiu no direito de escrever, isso é um pacto da branquitude. Então hoje quando eu vejo uma branca, olha, eu vou até me reverenciar para vocês, porque é muito orgulho ver meus irmãos aqui, entendeu? Falando da escrita preta. É isso que nós temos que falar. É a maneira que nós temos de furar a bolha. É isso. Vocês podem achar que é um muro pequeno, mas nós somos resistência. Nós temos qualidade, nós temos força, nós temos fala. Então, por isso que nós temos que permanecer. Então, quando vem uma editora, eu li essas pessoas maravilhosas para lançar o seu trabalho, temos que bater palma. É assim que nós vamos desmantelando a branquitude. Realmente temos jovens, muitas pessoas que acham que tem letramento racial, sabemos que ainda não tem, sabemos das dificuldades que a irmã falou ali, mas nós entendemos que ainda temos irmãos. Eu só ajudo o letramento irmão. Branco não. Branco eu mando, vá para o Google estudar. Não, vai pagar. Branco, vai pagar o gente. Curso de letramento. Agora, aí nós temos que entender. Cada um tem uma fase, cada um tem um momento. Então, quando a gente vê um irmão preto com dificuldade, temos que ir lá ensinar, ajudar, porque ainda tem pele negra de máscara branca. Porque acha que para poder ser aceito na sociedade, precisa embranquecer. Foi o que fizeram com Machado de Assis, com vários escritores negros. Vários escritores negros foram embranquecendo. Eles embranqueceram para poder ser aceito na sociedade e sobreviver. Então nós temos que entender qual foi esse processo que muitos passaram, entendeu? Tirar por que eles passaram aquilo e respeitar. Mas agora nós não temos mais essa necessidade. Temos que realmente nos colocar, nos posicionar, ter uma fala firme, uma fala forte e uma fala constante. E a gente vai fazer, mas é para isso. A gente ter a postura. Eu acho que é muito importante que a gente tenha uma postura que não permita que alguém nos diminua. Sim. E não estou falando de arrogância, não, de forma alguma, sabe? Mas da gente se posicionar dentro do mundo. Entende? A Ellen falou uma coisa da pedagogia numa perspectiva socioemocional. Eu fui chamada numa escola, e em escola pública, onde a maioria são os nossos, são crianças pretas, né? Eu vou de graça, mas se alguém me chamar numa escola particular, onde a maioria é branca e só tem um pretinho, eu cobro, né, por hora. E aí eu fui nessa escola pública, onde uma menina preta tinha chamado o colega de macaco e tal. A família do menino é uma família letrada, a avó é escritora, o menino tem acesso à literatura. E aí o menino chegou em casa e conversou com a família. Então a família foi lá e falou assim: olha só, diretora, a senhora se posicione, crie uma estratégia dentro da escola, que a culpa não é nem da menina. A culpa é da escola que não está colocando, e é a lei, né? 21 anos, em vigor. Né? 21 anos. E aí, a menina, eu fui na escola. E aí, quando eu cheguei primeiro, fui conversar com ela. Eu falei: olha,
Eu não vou chegar no auditório e falar para as crianças: oi, a tia Paula veio aqui para explicar para vocês que vocês não podem ser racistas. Eu vou falar isso. Ninguém pega uma criança branca, sente e fala assim: vem cá que eu vou te ensinar a ser racista. Ninguém faz isso. A gente dá exemplo. A gente dá exemplo quando a gente se coloca numa posição de inferioridade diante de uma pessoa branca. A gente faz isso quando a gente nega a nossa ancestralidade, nega a nossa história e tudo que a gente passou para chegar até aqui, né? E aí eu cheguei no auditório conversando com as crianças sobre sentimento, sobre as emoções. Como você está se sentindo hoje? Eu perguntei a cada uma o que ela estava sentindo. Por que a gente não escuta as nossas crianças? Quando eu entrei, só um minutinho, Wilson. Quando eu entrei na prefeitura, eu fiquei assustada com uma criança que quebrou a secretaria, derrubou tudo na secretaria. Essa criança estava desregulada. O que essa criança estava sentindo? Na época eu não sabia como lidar. E hoje eu aprendi. Porque professor é igual médico, tem que se atualizar, tem que aprender com as situações. E a gente tem que ouvir as nossas crianças e compreender as emoções dessa criança. Como ela está se sentindo. Porque a gente também tem a nossa. Não estou dizendo nem que vai dar certo todo dia, né? Porque vai ter um dia que eu vou estar desregulada. Mas a gente precisa acolher essa criança. E é tão importante isso, sabe? Porque os meninos vão crescer sabendo falar dos seus sentimentos. Sabendo entender o que eles estão sentindo. Eu concordo plenamente com você. É que o racismo adoece. É isso que nós temos. O racismo adoece. Sim. Muitas pessoas que vieram atrás de nós, né? Neuza Santos, uma grande, se suicidou. Temos grandes líderes de movimento que também morreram. Por quê? Porque o racismo adoece. Por isso que nós temos que nos estarmos sempre de mãos dadas, estarmos juntos. Esse aquilombamento, esse movimento que nós estamos aqui é fundamental para a nossa saúde emocional. Eu estou fazendo psicanálise voltada realmente... Tete, eu vim de Santa Cruz, trabalho numa escola de periferia também, sou professora do Estado. E a sua estatística, Rosana, os 40 alunos que eu recebi do Carioca, todos são meninos e são negros. Gente, enquanto vocês estão vendo aí quem quer comprar o livro dela, quem não quer, vai ter uma apresentação aqui, aí vocês... Esse livro é o ponto que é o mais conhecido, que foi do meu pai, o Brador Xangô, ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira, em Martim do Luar. Ao mesmo tempo que ele é infantil, é um livro falando sobre Xangô. Enquanto vocês estão vendo o Pix, vai ter uma apresentação, tá? Gente, indo embora, porque tem uma apresentação do DJ hoje. Tem vezes sorte, pelo amor de Deus. A gente precisa lembrar também o seguinte, gente, que a performance do racismo, ele vai dialogar sempre com as pessoas que têm maior características negroides. Quanto mais retinto, quanto mais as características são africanas, mais dificuldade essas pessoas vão ter. Né? Então, assim, o colorismo, né, é um processo que foi criado com essa ideia do racismo. Porque nós sabemos que, infelizmente, o Brasil é um país miscigenado. Né? No entanto, existe uma grande diferença entre o sofrer o racismo entre eu e Renato. Com certeza. Fato. Entre eu e ele. Fato. Entre ele e ele. E assim vão essas performances. E a gente tem que ter... Vamos juntos, irmão. A gente precisa ter essa consciência para a gente avançar. Porque senão fica às vezes parecendo que as coisas não são tão bem assim. E a gente tem que discutir sobre isso. A gente precisa dialogar sobre isso. Acaba dividindo, né? O
processo do colorismo acaba fazendo isso. E aí, infelizmente, às vezes, aquelas pessoas que são menos retintas, elas não conseguem entender, porque elas já estão num lugar que é privilégio até a página 2. Porque o sistema, ele vai fazer você acreditar que você está tendo privilégios. Só que o sistema sempre vai falar para você, ei, você é o mais preto daqui. Ei, você é o mais preto daqui. Né? E aí a gente precisa também fazer reflexões sobre esse processo. Para a gente também não ficar achando, né, que só um grupo que... Tá bom? Só isso, gente. Vai ser de 1 minuto, eu ia falar só 1 minuto, tá vendo? Não, eu acho importantíssimo isso que você está falando, porque hoje é um debate que está sendo falado muito pela internet, dos jovens que estão levantando, sabe? E eu vejo, por exemplo, lá na sociedade, psicanálise, são 7 negros. É claro que eu, por ter a pele mais clara, tenho mais privilégio que a minha amiga que tem a pele mais retinta. Mas temos que estar juntos. Mas temos que estar juntos. Né? E aí, porque isso também é um pacto da branquitude. Que eles são muito assim, suaves para trabalhar. Eles, é realmente uma perversidade. São. E aí, sabe o que eu falo isso para vocês? Lá dentro da sociedade. Trabalham de uma maneira muito sutil cruel. Porque assim, por exemplo, lá, eles têm mais afinidade comigo, por eu ter a pele mais clara. E a minha amiga, ela é a mais agressiva, ela é a mais barulhenta. Mulher mais agressiva e aí eu falo assim, não, ela é meio... Então, é onde, na partitude, nós temos que estar sempre do mesmo lado. É isso. Cada um? Não, eu vou fazer uma pergunta para que todo mundo responda. Não vai não, vai no banheiro não. Quais são os desafios que os autores negros enfrentam no mercado literário? Então cada um vai falar desse desafio. E ele não queria demorar pra Quem manda essa? Eu quero. Mulher. Sou coordenador da Onira. Mulher, sou por isso. Eu sou coordenador da Onira, não tem problema não. Olha aí. Mas eu sou gordo também. Então, a editora, né, nos ajudou muito e tudo, bastante, todos esses livros aí que foram lançados pela essa editora, é maravilhosa, só que a gente não consegue manter, né, a edição lá, porque é isso, é muito dinheiro, a gente precisa parcelar muitas vezes, muitas pessoas deixam de participar porque não tem dinheiro para poder financiar o livro, né? E acaba, quando ele falou aqui de antologia, que algumas pessoas não sabiam o que era antologia, acaba que a gente usa como estratégia, né, o escritor negro usa como estratégia a antologia, porque aí você divide os custos com todo mundo, porque escrever sozinho é isso, você tem que vender um rim, depois vender uma córnea e você ainda vai ficar devendo um intestino, mas você consegue. É perspectiva de retorno. E é verdade, porque é isso, vender também é muito difícil. A gente tem que ir em todas as feiras, tem que ir para as bienais, tem que ser explorado e ganhar um aqui, um aí. E olha, esse meu livro vermelho, eu lancei em 2022. Gente, eu tenho metade dele na minha casa, sabe? Tudo bem que eu também andei escondida por causa da tag também e não andei colocando pro mundo. Mas toda vez que a gente vai pro mundo, a gente também não consegue vender tanto, sabe? Muita gente ainda não se interessa pela nossa literatura. Mas a gente é resiliente e a gente não desiste. Eu acredito que a gente tem uma série de problemáticas. Eu brinquei aqui sobre a questão da mulher, de ser negra, de ser gorda. Mas, infelizmente, a gente tem na nossa sociedade o pacto da branquitude, que a Cida Bento, a irmã ali, bem lembrou do pacto. A Cida Bento, ela vem colocar isso na escrita dela. E eu só fui compreender tardiamente que isso acontecia ali na minha pele quando eu percebi que Cida Bento enumerou essas questões dentro de todos os espaços que a gente ocupa. A gente entra no espaço, a gente ocupa o espaço, mas ainda assim, para ser credibilizado enquanto escritor e escritora, tem uma série de nuances que a gente vai passando. A minha escrita na monografia, na pedagogia, foi pensando em mulheres e eu decidi seguir esse rumo para pensar as mulheres negras na sociedade. E à medida que a minha orientadora ia enviando o texto para mim, eu dizia para ela, ou você quer que eu escreva, ou você quer que eu passe raiva, porque era uma leitura e um choro, eu não conseguia escrever.
porque só de pensar o contexto da mulher naquela época, sobretudo as mulheres da minha população, o meu povo, era muito difícil para mim traduzir essa escrita e me pensar nesse lugar de escrita, sobretudo acadêmica. Quando o Hudson ele traz essa questão do acadêmico, né, desse meio, eu lembro, eu vim da UFRJ, e eu lembro assim, que na UFRJ eu era uma pessoa como outra qualquer. Ainda falava beça, né, bem timidamente, mas quando... Chique o que a gente vai oremos. E aí, quando eu saio da UFRJ, que eu começo a produzir em outros espaços, que meu rosto começa a aparecer, a irmã falou sobre sobressair, a universidade começa a ver, nossa, a Evelyn fala, a Evelyn escreve, vamos trazê-la para a universidade para brilhantar a universidade. Não, é para ser um chaveiro no toque da universidade. Então, todo esse movimento que a gente enfrenta pensando no mercado literário, ele vai muito também para esse caminho. É de pensar que o meu corpo ele não é um corpo adequado para estar nesse espaço de escrita. O meu corpo é adequado para estar em qualquer outro espaço. Se eu não me posiciono, se eu não me coloco, se eu não ratifico, o que é cansativo. Pra caramba, isso é cansativo. Eu assim, infelizmente, Wallace, eu acabei chorando, mas eu cheguei pra minha coordenadora e disse, eu estou cansada e as minhas lágrimas são de raiva. Porque a todo momento de planejamento, eu sou a única mulher retinta numa escola de Zona Sul e Ipanema, o seio ali, né, da humanidade branca. E aí, a todo momento, eu sou confundida ou com mediadora, ou com uma limpeza, ou como alguém que cuida. E aí eu lembro de Lélia Gonzalez, que vai falar o lugar da mulher negra na sociedade para aquela época, pensando o racismo e o sexismo na cultura brasileira. Exatamente, dias atuais, que é a mãe preta, é a doméstica e a mulata. Eu não me canso de dizer isso, a gente foi num sarau, eu falava sobre isso, porque é nesse movimento, enquanto eu estiver doando afeto, enquanto eu estiver no lugar da subserviência, enquanto eu estiver ali batendo palma para branco dançar, enquanto eu estiver sendo holofote, o corpo ideal que eu não sou, que eu me reconheço como uma mulher fluid, então assim, enquanto eu estou neste lugar, né, de serviço, de entretenimento, porque é isso que acontece com os nossos corpos, que infelizmente a minha credibilidade ela não é adequada e nem o mercado literário, pai, ele vai me aceitar. Porque eu não estou no lugar da padronização, eu não sou o padrão, eu não sou o sujeito universal, como diz a Cida Belo. Eu não sou exatamente. Então, assim, eu vou me posicionar, eu vou falar, eu vou colocar a minha escrita, eu vou levar para as feiras, eu vou vivenciar esses movimentos de ser explorados, mas infelizmente eu não vou ser credibilizada. E a gente vai vivenciando esses movimentos por várias coisas, por várias questões, mas, sobretudo, como dizem minhas crianças, né? Tia, mas as pessoas não gostam de você por conta da cor da sua pele, que absurdo! 7, 8 anos de idade. E aí eu sou atravessada a todo momento, porque tá falando de filosofia, enfim, filosofia africana. E aí vem a outra professora lá com coordenação, que ela tá fazendo tudo diferente, eu tô fazendo diferente. Eu proponho isso no planejamento, ciências humanas é comigo. Se vira nos 29, minha parceira. Se eu estou aqui fazendo esse movimento, você pode fazer o mesmo, porque eu não paro de fazer é estudar. Porque até para eu entrar no cargo que hoje eu ocupo, eu precisei legitimar. Os espaços que eu participava que legitimaram que eu poderia estar ali como professora. Não foi a minha formação somente em pedagogia. Não foram os meus lindos olhos azuis. Foi a questão de eu estar ali, ó, provando. Ah, você está na OAB, você está nesse momento. Exatamente. Como preta. Exatamente. E você tem que ser boa, hein? Você vai perder com um homem preto. Exatamente. Não, é isso. ela vai perder com o homem branco. Não, mas homem preto também, porque eles acham que o preto nem vai homem chegar lá. O preto não vai chegar. O preto não vai chegar. O preto nem vai chegar. A pirâmide da morte, o preto Deixa eu só comentar uma coisa aqui. A Onira, tá? É igual tem aquele acento ali, a gente pensa em falar Onira, mas é Onira. É Onira, E assim, a Onira, ela foi criada para poder falar sobre livros de matriz africana e tal. Só que aí o preto, ele veio com uma ideia, uma proposta que eu achei super válida, que é a Nova Griot, que é para contadores de histórias, e aonde nós vamos, né, dentro da Nova Griot, falar sobre negros, sobre gays, sobre vários outros assuntos que são minoria. Porque eu sempre tive vontade de trazer essa minoria. Uma maioria minorizada. Que não é minoria. É minoria, porque o que tem desviado não é minoria. Mas como o senhor falou, existem muito mais livros escritos por mulheres do que escritos por homens.
entendeu? Existem muito mais livros. Ou até existe, não sei se vocês sabem o que é pseudônimo, né? É em preto. Tem até alguns pseudônimos que fala. O negro escrevendo como se fosse um branco. Nos Estados Unidos era muito comum o negro pegar e se passar por um branco para poder fazer um livro. Agora também é o contrário. Tem muito branco roubando a intelectualidade do negro e assinando embaixo. Inclusive, ele pega seu trabalho, diz que vai olhar, não aceita, depois de um tempo você vai olhar, ele fez uma adaptação do seu trabalho. Carolina de Jesus. Carolina de Jesus é um exemplo clássico. Onde está a obra de Carolina de Jesus? Não tem a obra de Carolina de Jesus hoje. Quando a gente pensa o imaginário do processo de criação da escrita, a gente pensa numa cabana, de frente para um lago, com pinheiros, né, à margem do lago, um homem branco, né, sentado, com uma xícara de chá, que alguém já fez, né? Alguém fez alguém fez, que não aparece o corpo, só a mão servindo. Preta, a mão se rolar. E é o que a gente pensa. Quando a gente chega em qualquer espaço e fala assim, eu sou escritora. Oi? É isso. Te olham de cima e embaixo, porque acreditam. Assim, é construído também esse imaginário de que uma pessoa como nós não é capaz de escrever. Escrever com qualidade. Sim. Foi isso que entrou a Marielle. Mas nós escrevemos, nós pesquisamos. Quando eu falo nesse livro aqui, eu falo de cabelo. Eu falo de cabelo do meu lugar. De como eu cresci, como com 9 anos de idade, 10 anos de idade, eu pedi minha mãe para cortar meu cabelo, para sair negro. Ferro quente, dormir de rolinha, de bob na cabeça. Não existia cremes que servissem para o meu crespo. Então, a minha saída era alisar, porque o bonito era o cabelo liso. Então, a gente estuda. É importante que a gente conte essas nossas vivências, juntamente com uma pesquisa séria. Quantos produtos hoje a gente tem de modelar cachos, de hidratar o cabelo, de reparar, de ser pós-química. A gente pode agora usar o cabelo que a gente quiser. Sabe? E aí, a gente pensar nesse lugar, né, e resistir nesse lugar é extremamente importante para quem vem depois de nós. Nós chegamos aqui pelos nossos ancestrais, os nossos antepassados. Mais adiante, nós seremos ancestralidade. Então, é um passo importante essa valorização, essa disponibilidade em escrever, em registrar, para que os que vêm depois de nós possam se inspirar e possam acreditar no seu potencial, que é uma coisa que eu acho extremamente importante, sabe, dentro dessa perspectiva de escrita preta. É muito importante falar da Paula. Eu estou fazendo uma experiência com alguns alunos, a fala da Paula, ela me lembrou, né, me fez memorar uma experiência que eu estou fazendo com alguns alunos. Eu falei com eles o seguinte: a gente vai escrever um livro. Como assim? Eu falei, vai escrever um livro. Eu vou orientar vocês e vocês vão escrever um livro. E aí eu tenho trabalhado com escrita com os alunos, eu falei, vocês sabiam que cada um de vocês são um livro? E eu comecei a recitar Rei Joe do Rapa para eles, né? Porque eles têm um trecho, né?
Menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma atividade marginal e impressionam quando aparecem nos jornais tapando a cara correndo com uma Uzi na mão, parecendo árabes tarados do caos. Me desculpe, compadre, mas é burrice pensar que esses caras é que são os donos da biografia, onde a grande maioria daria um livro por dia sobre arte, honestidade e sacrifício. Arte, honestidade e sacrifício. E coloquei um triplex na cabeça de cada um deles com esse fragmento. E ao longo das anos eu fui mostrando para eles o quão é a importância da representatividade, da ancestralidade. Em Nego Bispo, nós tínhamos uma palestra do Nego Bispo que ele falou o seguinte: pergunte, nenhum escritor, nenhum literato, nenhum grande pensador é maior do que as nossas mães de santo, porque elas trazem para a gente conhecimento. E essa perspectiva de escrita de conhecimento, isso se reproduz no nosso cotidiano preto a todo momento, se reproduz nos terrenos, se reproduz na ancestralidade, se reproduz no ser preto. Todos os dias nós escrevemos uma página da nossa biografia preta. E aí o que acontece? E o que isso tem a ver com o mercado, né? Muita coisa, né? Edith Cleaver, ministro da Informação dos Panteras Negras, ele disse o seguinte, né? Acendo fósforo, mas quem é que está segurando o fogo? Nesse momento, o fósforo está na mão do branco. Ou seja, ele estava trazendo uma metáfora sobre o tempo. O tempo é dinheiro, e o tempo está na mão do branco. E o branco que vai determinar e decidir o nosso pensamento, a nossa forma de agir, até mesmo a nossa escrita. Então, pensar numa escrita preta no mercado editorial, infelizmente, a gente já tem que passar pelo crivo do branco. A gente tem que pedir bênção, a gente tem que pedir, tem que ser aceito. Essa lógica de ser aceito, eu não quero ser aceito. Eu quero ser respeitado. Só para vocês poderem entender como é que é o mercado editorial. Deixa eu só concluir. Eu não quero ser aceito, eu quero ser respeitado. Então, eu trabalho muito autoestima com os meus alunos. Primeiro faço eles, estou fazendo eles entenderem e acreditarem que eles são uma biografia ambulante a partir da própria história de vida deles. E estou conseguindo, através da poesia, mostrar para eles que é possível eles se verem e serem escritores. E essa questão do mercado, essa demanda, essa perspectiva, a gente, enquanto pretos, escritores, que somos escritores, a gente depende muito dessa demanda, a gente depende muito da escolha. E mesmo a gente falando, mesmo a gente se articulando, né, a gente ainda passa por exemplo, a gente não consegue botar os nossos livros numa grande editora, numa grande livraria. Né? A gente chega numa grande livraria hoje no Leblon, na Zona Sul, no centro da cidade. Por onde que passa isso? Como acontece isso? A gente vê autores negros, a gente tem que ter autores negros lá, mas a gente vê qual o caminho, como foi, como aconteceu. Quando a gente tem um grande contingente de autores de pensadores negros, construindo e escrevendo todos os dias a história, mas a gente ainda passa por uma seleção, ainda não há uma abertura de fato para vozes negras, mesmo havendo editoras negras. Pode falar, Léo, do mercado. Vou terminar com a questão da editora negra. A gente está falando, né, da outra. O Hudson fica mais de um minuto. Mas ele até brilhou. Tentou silenciar um homem negro aí. Só que pessoa. Gente, quem quiser ter um lanchinho ali, tá? Pode pegar, tá? Café. Se servir aqui. Um café, tá bom. Só uma observação, quando você falou do Leblon, Urca, Leblon, Leme, Copacabana, acho que parou um pouquinho. Mas esses bairros nunca foram pra gente. Então, não adianta. Só a parte do lobo. Não, aí aquela parte, né, que a história não conta. Mas se você prestar bem atenção, a gente não chega.
lá porque lá não é pra gente. A crítica é essa. Por que não é pra gente? Aí é que tá, Essa que é a crítica. a gente Por tem que que, não é pra nós gente? temos que mudar essa fala. Essa que Lá é a é pra gente sim. Sim. Lá é nosso espaço que tem que ser ocupado por corpos pretos sim. É porque eu acabei de falar. É essa fala que nós não podemos repetir, porque mas de uma maneira inconsciente a gente vai achando que não é nosso espaço, mas é o nosso espaço. Pode ser que agora não seja ocupado por nós, mas que é nosso espaço, é sim. Eu preciso concluir Porque é muito duro isso a gente porque falar. eu gosto de dar minhas falas provocativas, né? E provocou isso e é gostoso. Mas lá não é pra gente. Eles não querem. E nós fomos ensinados que lá só era pra gente limpar os apartamentos, ser copeiro, babá. Porque se você passar no Leme, na Urca, no Jardim Botânico, 3 voltas de carro a polícia te para. 3. Isso é fato. 3. Se você der só na meia volta, você já tá ótimo. Eu tô sendo até carinhoso, a tentativa até 3 vezes, mas você bloqueia a sua senha. E eu posso 3 vezes você bloqueia a sua senha. Então, e a gente, você vê que assim, a gente fala do povo preto, né? Tem alguma casa de candomblé lá? Foi tudo retirado. E o que tem é uma umbanda muito branca, né? Branca lá. Mas tem cabelo liso. Eu já São Jorge Nome. Casa do Mar. É, eu acho que é. Eu acho que era Lagoa. A Casa do Mar não vai estar. O Leblon era o Leblon era o grande quilombo. Ali era ocupado por negros. Só que aí, na época da ocupação, viram o espaço valorizado, pegaram esse quilombo, esses negros mandaram uma parte para a Cidade de Deus e uma outra parte para a Vila Kennedy. Mas ali era um quilombo ocupado por negros. A história é que a história não conta. Isso, que aí na mesa. Deixa a Rosana falar aqui rapidinho. Gente, não, eu só queria fazer, né, uma adendo. Porque ele falou, da editora, mas as editoras pretas também só vão olhar para o escritor quando o escritor sugere um lucro. Porque, gente, vocês acham que eu não tentei entrar nas editoras pretas? Eu tentei. Mas, vou falar pra você, acho que uma delas tem uns 5 anos que eles não responderam o meu e-mail. Entendeu? Isso é verdade. E vou falar uma outra coisa. Não, deixa eu só concluir. E vou falar uma outra coisa pra vocês. Nós estamos falando aqui, ok, que os homens, que os meninos não têm oportunidade, mas quando você tem um escritor preto e uma escritora preta, e esses dois vão dar dinheiro, o escolhido não é a mulher, é o homem escritor. Ele que vai lá pra cima. Ele é que leva o nome, foi ele que fez, a ideia é dele, foi ele que escreveu. E quando você vai olhar, tem uma mulher preta por trás. Entendeu? Que teve a ideia, que caçou as pessoas. É isso. Além da questão do racismo com a gente, ainda tem o sexismo. Entendeu? Então, com a escritura preta, ainda é pior. Entendeu? Não melhora, só piora. É isso. Só para vocês poderem entender como é que a gente começou a história vai pegar o livro dela e ver que tem potencial e vai pagar ela para escrever. É isso. Então, ela vai mandar o seu manuscrito, eles vão ler e vão ver se vale a pena publicar. Valeu a pena publicar? Ela vai pagar um salário.
ela vai ter direito a 20% a 30% da venda do livro quando tem esses 20%, 30%. Geralmente 10%. Geralmente é. E aí ela tem uma quantidade. Como eu sou uma editora independente, eu tenho duas formas de fazer. Ou a antologia, ou a pessoa toma o livro e fica com os livros todos. É isso que a minha antiga editora fazia. Por quê? Eu não tenho. Mas eu tenho como botar o livro dela dentro de uma livraria? Tem. Eu tenho como fazer uma noite de autógrafo dentro de uma livraria? Tem. Eu não aconselho por quê? Uma livraria, como hoje em dia, essa live está fechada, né? Mas assim, a Travessa, ela vai te cobrar aí 30% do valor do livro. A leitura, 30%. Quer dizer, se o livro vale 70%, né? Agora, em contrapartida, hoje mesmo eu conversei com a Ellen, de fazer vários lançamentos aqui. Por quê? A gente, quanto a negro, né, e espírita, nós temos a Mucado. Só que eu acho, eu não sei se vocês vão concordar, mas a gente tem que sair um pouco dos guetos. A gente tem que se mostrar, pegar um Palácio da República, todos os lugares. Entendeu? Ultimamente tem tudo feito na fala dele. Sim, porque fica só, não cabe. Não, nada contra, pelo amor de Deus. Mas acaba sendo gueto. Mas eu também vou falar, mas vou defender a Portela. A gente provocou aqui um assunto. A gente provocou aqui um assunto gostoso do Leme. Aí ela tocou num assunto muito importante que o Leme era um quilombo. Eles que não saibam disso. É o Leblon. Mas o único local que poderia contar a verdadeira história é a escola de samba. A escola de samba é a verdadeira exploradora da história, contos, da história, porque é muito estudo, é muita... Ali o preto tem poder, tem protagonismo, e não é gueto. E não é gueto. Mas, pelo amor de Deus, assim, é um pensamento meu, eu posso até estar errado. Eu não tenho nada contra a Mucab, acho que é um local maravilhoso, mas toda vez que a gente for fazer um livro sobre o quê? Sobre... Não, é só a Mucab, entendeu? Aí fica parecendo um gueto. Mas olha só, também é um convite para que as pessoas vão no Mucab para aprender nova cultura. Quando você faz um evento dentro do Mucab, você está convidando uma sociedade racista a conhecer a história dos pretos que estão lá. Agora, se você pega uma comunidade preta e bota dentro da sala Cecília Meirelles, você vai divulgar o processo dos brancos, não a nossa cultura. Nós nos impomos, mas nós queremos que as pessoas conheçam pessoas de matrizes africanas, pessoas pretas que fizeram a diferença na sociedade do Brasil. O Municipal, que é um lugar branco e elitista, mas Mercedes Batista fez um trabalho grande lá. Então, eu acho que o pior não é esse lugar do branco ou o lugar do negro. Nós fazemos parte de todos esses lugares. Porque se fosse como a Paula Ferraz falou, se você fizer uma pesquisa, nós estamos em todo canto. E eu não estou falando da empregada e do faxineiro. Eu estou falando num lugar de elite. Entendeu? Então, tipo assim, eu quando vou no Municipal, eu lembro de Mercedes Batista. Entendeu? Quando eu vou na Câmara dos Vereadores, eu lembro de Marielle. Entendeu? Então, assim, eu acho que o nosso trabalho é trazer à tona essas pessoas elitizadas que ocuparam esses espaços e que eu vim saber que Mercedes Batista foi a primeira bailarina negra do Municipal com 17 anos de idade. E quase ninguém sabe. E quase ninguém sabe. E vai ter gente que vai nascer, vai viver e vai morrer. E não vai saber. O Teatro Municipal, que a gente vai saber isso, lá na Petrobras, agora não que eu estou em casa, mas eu pegava todos os convites para poder assistir o Municipal, porque não é a cultura da Zona Norte, né? Quando eu entrei no Teatro Municipal, eu achei a coisa mais linda e chorei, te juro, chorei, fiquei emocionado. Quando eu entrei no Municipal,
que pra mim era coisa de branco, Zona Sul, porque acaba sendo, né, as melhores coisas, porque nem todo negro gosta às vezes de um pagode, do funk, né? A gente sente saudade de um barzinho, do violão. Eu gosto do funk, mas eu gosto de ópera também. Sim, é isso aí. Eu adoro. A gente tem que Eu adoro esses artistas de rua que tocam violino, porque eu sou apaixonado. Né? Aí, o que ela falou, que eu consegui entender, foi o seguinte: a gente está tanto no afã de chegar no municipal e devemos chegar, que também é nosso, mas a gente não pode perder nossas raízes. Nosso dedo, né? Que a gente troca de folha, muda os galhos, mas não pode esquecer as raízes. Porque se a gente também entregar as escolas de samba para o povo branco, assim como o povo do samba também entrega para o povo branco, quando a gente chamar uma negra e a orixá para sentar aqui, ela fala, não quero. Aí, às vezes, muitos brancos estão ocupando por opção, falta de opção de uma mulher negra. Hoje eu estou vendo aqui mulheres negras se fazendo negra, né? E mulheres negras falando, eu vou, né? Eu vou. Mas eu vejo também, eu como babalorixá, de casa aberta, muitas ialorixás e mulheres negras falando, não quero. Então, quando você não quer, elas não acreditam nelas. É a síndrome da impostura. Sim, acontece. Plantaram na nossa cabeça. Quando você diz, eu não quero sentar nessa cadeira, alguém vai ter que sentar. E às vezes senta um oportunista que está disponível. Exato, exatamente. Então eu acredito que a gente poderia sim, ou uma vez mensalmente, fazer alguma coisa, sabe, mensalmente seria legal. Aqui. Ela quer falar, vai Dona Clara quer falar. As mulheres precisam. Vai, irmão. Uma mulher preta nunca. Ela é minha amiga, convidada, professora também. Boa noite a todos, gente. Meu nome é Ana Carla Rosa, eu sou escritora. Eu sou professora de Sociologia da rede estadual. Estou aqui a convite do Renato, que eu faço um curso com ele. Estou muito feliz de estar aqui, fiquei muito impressionada com tudo que aconteceu aqui. Eu já conhecia ela, porque eu também sou da CVM. E aí eu lancei um livro meu lá na CVM, na UAB. Estou adorando a discussão, todos os temas muito interessantes. Encantada com a sua performance, com a sua fala. Achei fantástico o que está acontecendo. Eu não sabia que tinha uma biblioteca aqui dentro. Estou encantada de ter uma biblioteca dentro da Portela, que tem uma roda de escritores negros, que traz uma discussão como essa. Enfim, estou achando isso maravilhoso. Queria dizer para vocês que em breve vou estar lançando um novo livro meu. O Renato me convidou para fazer o lançamento do Barco Papo. Vou fazer mais de um lançamento, né? Vou relançar também outros livros. Eu comecei a escrever na pandemia, como vocês colocaram minha madrinha, né? Vou colocar quem me deu a mão, me deu essa oportunidade, foi a Elaine Marcelina. Viu uma amiga? Maravilhosa, maravilhosa. Uma mulher negra que deu espaço para uma mulher negra que também puxando outras pessoas. Gente, ela é uma gigante. Bastante. E a gente está fazendo, ainda que a gente nem se conheça, mas a gente está fazendo esse trabalho na sociedade. Já está dando muitos frutos. Essa mudança que a gente está vendo, ou esse oportunismo, a gente com o tempo vai dizer que a gente está vendo na emissora, nas grandes emissoras como a Rede Globo, já é efeito disso. Tem muita gente nossa que entrou e que está puxando gente nossa lá dentro. Isso aí não é à toa. Enfim, vocês estavam falando de espaços aqui. Quero dizer para vocês que tem um companheiro nosso. Esqueci de falar o seguinte: eu sou escritora LGBT. Tá? Então, maravilhosa. E temos que conversar. Meus livros são todos LGBTs. Eu ainda estou tendo assim, a produção muito lenta de um livro que não vai ser LGBT. Falei para tu vir, tem um companheiro nosso que tem um bistrô dentro do Boi Futuro. É um companheiro que não cobra para fazer lançamento lá. Ele administra o espaço para o companheiro dele. Ele também é um professor da rede.
ele também é ator, ele também escreve, ele está naquela antologia O Rio de Cores, que foi só com escritores LGBTs do Rio de Janeiro. Rio em Cores? Rio de Cores, que saiu. Da Metanoia? Da Metanoia. Participei desse livro. Então, o colega Bruno, ele tem esse espaço lá, ele chama para fazer o lançamento lá, não cobra. Enfim, a gente já está fazendo essa rede também de apoios, também de locais, onde a gente pode conversar e sair, para não ficar todo mundo preso no mesmo local. Em Botafogo tem um companheiro também que está fazendo um trabalho como esse, um bar naquela área chamada os principais bares do mundo, que saiu aí como referência da night no mundo todo. Enfim, é isso. Vim aqui dizer um oi, fiquei muito feliz de estar podendo participar aqui com vocês. No próximo, a senhora já entra aqui na mesa. Já entra. Temos um projeto. Carlos, já tá noivo. Já. Habla. Hudson. Olhinho não. Tempo. Então, gente. Sempre olhinho hoje. Vamos falar. Primeira coisa, ainda com relação à questão das editoriações, né, dos livros, tem muitas outras problemáticas, né? Entre essas problemáticas, a gente precisa lembrar que tem muitas editoras pretas. Tem muitas editoras pretas. No entanto, algumas editoras estão tratando os autores pretos pior do que as editoras não negras. É isso. Então eu acho assim, muito tenso isso tudo, né? Porque na verdade a ideia seria o quê? Seria fazer diferente. Até porque sabe das nossas dores, sabe das nossas dificuldades, né? Sabe de todas as problemáticas, tanto financeira como estética, né? Como corpórea, entre outras questões. Mas na hora que ela vai lidar com esses autores, ela não utiliza as potencialidades das ancestralidades. É mercado, é dinheiro. Pode contar não. Dentro da Unira, quando a Unira foi criada, eu sou o produtor editorial de Diagramador e Capista. Então, de uma certa forma, eu consigo diminuir o valor dos livros, né? Não sei se você já viu a Pedagogia Ancestral. E visando isso que você está falando aí, já o Renato de prova, no contrato de coordenação de antologia, o que eu faço com o meu coordenador? Além de dar todo um suporte, como cartão de visita, eu faço esses banners, porque eu acho que vocês, eu até ouvi uma pessoa falar assim, você tem que fazer a editora sobressair. Não, eu tenho que fazer o meu coordenador. Porque eu tenho que entender que sem vocês, eu não faço livro. Então, mas é essa chave que a galera não virou. Só que também, eu também entendo que vocês pagam conta, vocês pagam celular, pagam tudo muito. Então, isso. Depois que você no estado, não sei aonde. Depois que você assina o contrato, vamos dizer assim, fechou o livro todo hoje, todo mundo pagou. Você ganha de grana 2 mil reais. Fora os livros, que já são seus de direito, que você batalhou para aquele grupo. Mas eu entendo que você tem que ganhar alguma coisa. Então eu acho que é isso que você falou. A Unira, ela virou essa chave, porque eu trabalho no meio editorial há muito tempo e eu vejo quanto. Eu já vi gente pegar, a pessoa chega lá toda feliz com o seu manuscrito lá, a pessoa fala, tá bom, tudo bem, tá. Jogaram isso. Você não vai ler, não vai vender. No nosso nicho. Então, aí vem uma questão muito densa disso tudo, né? Porque, infelizmente, as histórias pretas, elas não estão sendo consumidas por pessoas pretas. Até porque a gente precisa fazer livros que sejam acessíveis às pessoas pretas. Não adianta eu tentar fazer um livro infantil
que o livro a preço de capa, ele custa R$45 e para mim vender esse livro infantil, eu vou ter que vender ele por 60. Quem é que vai comprar o livro por R$60? Vai ser o menino preto de onde eu moro? Não vai ser. Quem vai comprar esse livro, que vai ter essas informações, é a branquitude. Esse livro, Um Defeito de Cor, eu só vim saber por causa da Portela. Gente, de verdade, eu só vim conhecer por causa do enredo da Portela. Mas o problema E aí, a nata da sociedade já conhece, já comprou. Eu não sabia, não tinha divulgação desse Irmã, ele diminuiu o preço, tá bom? Porque ele era 100 e pouco, agora ele diminuiu. Não, mas pra você ver como que faz a diferença a divulgação. Mas aí a gente precisa também pensar, irmã, no seguinte, para quem esses materiais, sabe? Para quem é? Quem é que vai ter esses acessos? Porque o tempo inteiro a gente precisa pensar em estratégias para fazer com que esses livros eles cheguem nas mãos de quem realmente é necessário. Porque o meu aluno ele precisa saber que ele é uma potência. E para ele saber que ele é uma potência, ele tem que enxergar Paula, ele tem que enxergar todo mundo aqui. Só que para ele fazer isso, para ele saber que ele também é possível, que ele também é potência, é difícil. Porque os livros, infelizmente, não chegam na mão deles. E assim, isso sem a gente estar falando das campanhas que a gente acaba fazendo. Aqui também vai tirar foto que ele foi em medo das tanto as questões das campanhas. Esse que está acabando a Portela. E aí vem a questão, distribuiu para quantas pessoas a instituição? A Portela distribuiu para quantas pessoas? O livro? Distribuiu? Isso. Não, nós fizemos roda de leitura. E aí? Com toda a comunidade. E aí, a comunidade levou para casa? Não, filha. Então, mas você está entendendo, gente? Coisa, um livro desse daqui não sai por menos de R$140. Não, ela nos doou 2. A escritora nos doou 2. Mas assim, eu acho que a gente precisa começar a pensar também em estratégias de quais? Quais estratégias? Fazer esses materiais chegar nas mãos de quem precisa. Porque assim, se vamos fazer livros, 100 livros, 150, quantas porcentagens a gente vai distribuir? Porque às vezes você vai ver, as pessoas foram patrocinadas. E esse patrocínio foi milhões. E ganhou milhões. Vocês sabem, já sabem, né, como é que funciona. Eu estava até conversando com esse mesmo amigo hoje, eu estava transtornado, porque assim, uma pessoa aí conseguiu ali o patrocínio da prefeitura. Então, já que conseguiu, pelo menos diminui o livro. Não vai fazer, entendeu? São várias situações que até a pessoa, meu amigo virou para mim e falou assim, você tem que esquecer isso, você quer. Mas é revoltante, porque eu geralmente dentro de uma editora, quando você faz um livro, você soma vezes 5, tá? Que para o livro poder ser vendido numa livraria, você soma ele vezes 5. Então, se o livro é R$20, você soma vezes 5. Por quê? Porque nesse vezes 5 você vai pagar o diagramador, o revisor, a livraria. Por isso que o livro fica caro. A gente tira o valor de capa sim. Entendeu? A gente tira o valor de capa sim. Então, se você tem um órgão público, inclusive no meu contrato está ali dizendo, se a gente tiver algum patrocínio, alguma coisa assim, o valor muda. Tem que diminuir, né? Sim. Isso é o certo. Sim. Por quê? Porque, gente, não é que eu não queira ficar rico. Eu gosto de dinheiro como todo mundo. Mas eu quero ter livros. Eu quero fazer livros. Eu quero quanto mais livro de candomblé, umbanda, negro, GLBTQIA+. E que os nossos possam ter acesso. Possam ter acesso. Porque eu acho que o lance todo é justamente esse processo do acesso. Não adianta fazermos livros para ficar na gaveta e para
para os corpos não negros terem acesso, porque são eles que vão comprar os livros. E aí, livros. Hudson, entra uma discussão antes de vocês chegarem, que eu estava tendo com a mãezinha. Eu estou com uma antologia, que é Trancar Rua, que hoje o Wallace vai assinar a coordenação desse livro. Eu quero fazer livros. Vamos lá de você agora há pouco. O que acontece? Algumas editoras, quando vai falar de orixás, vai falar de determinada situação, elas querem botar o Hudson, as experiências do Hudson. Né? Como é que foi a experiência do Hudson com a Oxóssi, com a Molu, independente, não sei se eu posso associação. E aí? Sim, eu quero falar para vocês que eu sou a Andréia de Oxum, né? Mulher negra, aquela babá lá do Leblon, sou eu. Mesmo assim, eu e meu esposo, né, mesmo sem estudo ainda, mesmo sendo negra, periférica, a babá lá do Leblon, né, a doméstica, faz tudo, né? Porque a gente fala babá é só um rótulozinho, tá? Multitarefa. Isso é só um rótulozinho pra querer tirar onda. É multitarefa. Tá? Enfim, mas eu e meu esposo, a gente tem uma loja de artigo religioso. Eu sou idealizadora do Água de Saber Casa de Oxum. Tenho a Feira Negra Curando Raízes, né, onde eu quero que essas apresentações maravilhosas aconteçam, a roda de conversa, né, a gente é uma feira itinerante, a gente está por aí rodando, onde agregar o espaço, se tiver espaço para a Feira Negra Curando Raízes aqui, a gente vai entrar, a gente é desses, viu? E quero convidar vocês, e tem o programa Moju Baixu, né, na Rádio Ativa FM, que as meninas já conhecem, né, o nosso irmão e a nossa irmã já sabem onde fica. Então, assim, a porta é aberta, como a gente falou. É um levando o outro, um levantando o outro. A gente não pode deixar os nossos irmãos, né, desamparados e em caso de depressão, essa coisa toda que está acontecendo no mundo. Então, é um amparando o outro, é um dando a mão ao outro, suspendendo o outro. Então, a porta do meu programa ela é aberta a todos. Viu? Essa cultura negra, ela tem que ser dita, vista e multiplicada em todos os espaços. Né? O espaço que abriram para mim nessa rádio não é meu, é nosso. Resumindo essa história de gostar de escrever, eu acho que eu conheci o Babalelo não foi à toa, porque além de tudo, eu jogo muitas minhas escritas lá no Facebook. Eu tenho uma página no Facebook, eu tenho vários. O Facebook é meu, cheio de páginazinhas agregadas a ele. E uma delas é a página Sentimentos, que é onde eu jogo as minhas poesias e ele é aberto para todos vocês colocarem a poesia de vocês lá no Facebook. É a Andréia Silva, tá? E lá tem a página Sentimentos, tem a página Moju Baixu. Isso, no Facebook. E lá vocês podem estar jogando suas poesias. Então virou. Eu e meu amigo Paulimar, a gente tem um sonho de botar essas poesias, fazer esse grupo Sentimentos, virar um livro. E aí eu conheço o Babalelo, eu acho que não é à toa, e ele já me enfiou dentro de uma antologia de Dona Maria Mulambo e me deu esse presente maravilhoso, ser coordenadora de um livro que é o Sagrado Feminino, as mulheres negras, né? Narrativa das mulheres negras. E eu ainda estou paquerando ali, porque com certeza, Babá Wallace, eu vou entrar nesse livro da garota. Então, assim, a gente vai despertando aquilo que a gente entende de conhecimento. E eu acho que nada na vida é à toa, é tudo uma conjunção e a gente se encaixa sempre onde tem que estar. Então, gratidão por estar aqui. Eu acho que eu gostaria de estar aqui e todos vocês nesse encontro maravilhoso. E Pedagogia Ancestral pela editora Onira, Renato Preto Basquiat, meu Instagram, Basquiat Oswaldo Lira, tá? Se quiser conversar, vamos conversar. E no dia 24, no Bar do Papa, teremos mais uma edição desse querido sarau literetípico que eu faço em 2 meses e vou estar recebendo uma poetisa moçambicana, Hélia Lipanga. Vai ser um sarau de integração Brasil-África. Estão todos convidados. Também tem o Instagram. Bar do Papa. Rapidinho, Marcelo, vai falar uma coisa assim. Eu pensei em dar moção, eu pensei em dar papel, mas todo mundo dá papel. E aí a Beck Flores, né, me presenteou com essas flores que eu vou dar a vocês.
tá? E reconhecimento ao trabalho maravilhoso de vocês, de escrita preta, e que a Flor ela floresça como a escrita, tá bom? Vocês não sabem a importância que vocês estão dando pra gente. Vou falar que a gente tem noção. Eu vou fazer, olha só. A minha senhora. Estão me perguntando da biblioteca, queria falar rapidinho. A biblioteca funciona todos os sábados. Nós temos nosso acervo no Instagram da Portela, na página oficial da Portela. Nós temos parceria com o Centro Cultural Banco do Brasil, que nos fornece os livros. E está também aberto para empréstimos, os livros. Quem quiser também lançar seus livros aqui. Nós temos uma agenda de lançamento. Também temos, aceitamos doação. O livro entra no cadastro. Pode fazer sarau aqui? Então, quando fazemos, é só entrar na agenda da biblioteca. Eu queria doar esse livro na biblioteca. É um livro importante que eu acho que vai fortalecer muitas mulheres. E a Tainá, que é idealizadora e coordenadora do livro, ela é neta do Monarca. Nossa, legal. Obrigada. Então é mais uma obra para brilhantar. Eu fico emocionada. A nossa parceira Cigano, eu amei aquela Já faz parte da minha família. E uma pessoa que não poderia faltar. Ai, amei. Vou deixar ele aqui. Pai, Wallace. Amei. Ainda bem que você já. Eu já não vou com você, a minha coordenadora que agora me conhece. Gente, deixa só o Marcelo falar um minutinho. Você deixa eu fazer meu marketing depois dele? 30 segundos. Não, o meu é rápido. Sou o Marcelo, falo dele. Sou responsável pelo canal Africanizando, hoje com mais de 100 vídeos. Tive a felicidade de ir amanhã indo para São Paulo para receber a nomeação de embaixador de educação negro e de adepto de matriz africana, onde vai fortalecer o nosso projeto Africanizando Educa, que hoje contava com uma faculdade no Rio de Janeiro, 3 cursos técnicos, que abre vagas com bolsa de 70% para todos. E isso está aumentando para 105 mais universidade a partir do dia 17 desse mês. E já a partir de agora, através da Ellen, nós vamos fazer uma parceria com a Portela de aqui também ser um polo para que a gente possa marcar um dia da semana, 2 horinhas, para que as pessoas possam vir tentar um espaçozinho durante o dia para que venha para pegar essa bolsa de 70%, para curso superior, curso técnico, curso profissionalizante, EJA, pré-militar, enfim. É uma menção de coisas que nós ganhamos. E a partir de setembro, a gente está, no mês de setembro, a gente vai estar com um quadro no canal Politicamente Falando, onde nós estamos dando oportunidade para candidatos à vereança, que vai falar algo que possa nos ofertar, uma proposta para a gente, pretos e adeptos. Então está aberta para o mês de setembro. Aí em outubro, como um bom iniciador da parte da escritura preta, onde eu tive o prazer de também fazer um livro com a Cláudia Vitalino, que, se Deus quiser, deve sair. Nós vamos começar também a abertura para outubro sobre os escritores e a fala preta dentro do Africanizando, onde vocês estão convidados. Tá bom? Quem quiser é só acessar lá, canal Africanizando, seguir, ficar e falar ciente do que está acontecendo, tá? Vou ser breve, porque eu vou falar rápido, 30 segundos que me deram. Gente, sou o Wallace Nascimento, eu tenho um projeto chamado O Arco-Íris Também é Preto, que é o meu projeto que eu tô aí, a gente fez 3 anos esse ano, que eu tô aí na luta para, através de arte, cultura e educação, dar visibilidade pro pessoal LGBTQPN mais preto. Procure a gente no Instagram, a gente faz saraus, rodas de conversa.
procure a gente no Instagram, porque todas as informações vão estar lá no nosso Instagram, né? E eu tô nessa luta aí porque a pessoa que é LGBTQPN mais negra, ela apanha dos dois lados. Às vezes o quilombo não abraça a gente e às vezes a comunidade também não abraça a gente. Então, eu fiz esse projeto para que as pessoas possam ser abraçadas.